Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Regina entrega a bandeja para Renata. A viúva percebe que Jerônimo está melhor. Regina ressalta que Renata foi primordial na recuperação do marido. A mocinha fica desconcertada. Regina acaricia Renata. A viúva sugere que a mocinha se troque. Renata relembra que a sua mala está com Augusto. Regina assegura para a mocinha que Jerônimo a ama. Renata não acredita. Regina deseja que o amor dos pombinhos triunfe. Renata fala para Augusto que quer pegar a sua roupa. Ela o comunica que ficará na Bonita. Renata fala para Augusto que não desistiu de ir para a capital. Ele admite que não a entende. Augusto insinua que Renata busca pretextos para ficar com Jerônimo. Ela reitera que segue disposta a se divorciar. Cantu procura uma tabeliã. Ele verifica dados sobre a adoção feita por Gonçalo. Cantu fala para a tabeliã que precisa dos registros do processo. Ele cita Josefina. A tabeliã fala para Cantu que conheceu a víbora. Ela comenta com o delegado que Josefina era odiosa. A tabeliã conta para Cantu que Josefina e Gustavo foram amantes. A profissional promete para o delegado que encontrará os registros. Cantu a convida para tomar um café. Inês vai ao centro. Ela caminha com Carla. A idosa conta para a amiga que Regina não foi localizada. Inês revela para Carla que viu a esposa de Gonçalo. Ela comenta com a idosa que Josefina tem uma energia pesada. Inês ressalta que detestou a víbora. Carla pede para a amiga não falar nada para Regina. Carlos e Matilde arrumam o abrigo. Ela insinua que ele não é bonito. Carlos crê que Matilde o ama. Ela o desmente. Carlos assegura para Matilde que vai acabar com a maldição dela. Ele quase a beija. Regina hidrata Jerônimo. Ela revela para o amigo que Renata está na fazenda. Regina comenta com Jerônimo que a mocinha o beijou. Ele deseja falar com Renata. Regina obriga Jerônimo a comer. Ele pede para a amiga impedir a partida de Renata. A mocinha surge com outra roupa. Manuela vai ao quarto da patroa. Renata sente o cheiro do caldo. Manuela se oferece para lavar a roupa da mocinha. A cozinheira supõe que Renata sairá da cidade. A mocinha confessa para Manuela que não sabe o que está fazendo na fazenda. A cozinheira sugere que Renata deixe o orgulho de lado. Manuela ressalta que a mocinha precisa ouvir o coração. A cozinheira comunica para Renata que o cérebro não é o melhor conselheiro para o amor. Manuela sugere que a mocinha não tome decisões definitivas. Renata reflete. Lázaro orienta o colega. Matilde percebe que ainda tem caldo. A Aurora chega. Ela se aproxima de Lázaro. Ele não para de chamá-la de senhorita. Lázaro discursa. Ele ressalta que os desabrigados estão a salvo. Aurora insinua para Lázaro que é capaz de enfrentar o mundo ao lado dele. Matilde estranha. Álvaro segue no consultório. Augusto se revolta ao ver o amigo bebendo. Ele exige que Álvaro vá à Bonita. Augusto pede para o médico cuidar de Jerônimo. Ele deseja a morte do vingativo. Regina verifica a temperatura de Jerônimo. Ela comenta com Renata que o vingativo continua esgotado. Regina diz para a mocinha que vê Jerônimo como um genro. Ela pensa na filha. Regina fala para Renata que não desistiu da busca. A mocinha percebe que a viúva é amorosa. Renata insinua para Regina que não é amada por Josefina. A mocinha diz que a víbora é dura e fria. Regina sente pena de Renata. A mocinha reitera para a viúva que é odiada por Josefina. Renata comenta com Regina que a víbora é capaz de prejudicá-la. Elas escutam alguns gritos. Carlos proíbe Álvaro de atender Jerônimo. O galego insinua que o médico matou Rafael. Lázaro e Matilde também enxotam Álvaro da fazenda. O doutor jura vingança aos camponeses. Carlos percebe que falou demais. Ele confirma para Renata que Álvaro pode ter matado Rafael. Ezequiel fala para Augusto que quer abrigar Carina. O vilão informa ao funcionário que não vai se meter na vida dele. Honório e Gonçalo dialogam sobre Matias. O ricaço informa ao cunhado que não aprova a atitude do filho. Honório comenta com Gonçalo que Matias sabe o que faz. Eles supõem que o bonitão ama Renata. Honório agradece a Gonçalo pela demissão de Branca. O ricaço deseja que o empresário reate com Constanza. Adriana passa pelo local.
Ela derruba alguns documentos. Adriana descobre que Constanza pode ser amante de César. Gonçalo fala para Honório que confia na irmã. O empresário assegura para o cunhado que Constanza tem algo com César. Daniel entra no elevador com Branca. Ele aceita a proposta dela. Daniel informa a Branca que precisa ser milionário. Renata supõe que Regina sabia da verdade. A mocinha conta para a viúva que Jerônimo a pediu em casamento por vingança. Regina conta para Renata que o vingativo havia desistido do plano. A mocinha se sente traída pela viúva. Regina fala para Renata que jamais aprovaria um casamento sem amor. Ela leva a mocinha para o escritório. Regina comenta com Renata que Jerônimo estava dividido entre o amor e o ódio. A mocinha fala para a viúva que o vingativo destruiu a sua vida. Regina assegura para Renata que a vingança não foi o único fator que motivou o casamento. A mocinha também culpa a viúva por sua situação. Renata acusa Regina de ser amante de Gonçalo. A viúva se defende. Renata fala para Regina que não confia nela. Ezequiel anuncia que Carina poderá ficar em sua casa. Todos comemoram. Regina jura a Renata que nunca apoiou Jerônimo. A viúva fala para a mocinha que não podia obrigar o vingativo a contar a verdade. Renata reitera que Regina era cúmplice do plano. A viúva fala para a mocinha que foi enganada por Jerônimo. Renata ressalta que Regina teria evitado muitas lágrimas. A mocinha insinua que Josefina sempre teve razão sobre a viúva. Renata comunica a Regina que não quer voltar a vê-la. A viúva fica arrasada. Álvaro procura Augusto. O médico conta para o vilão que não foi aceito na fazenda. Álvaro fala para Augusto que perdeu a credibilidade. O vilão chama o amigo de infeliz. Álvaro fala para Augusto que eles podem se aliar. O vilão insinua que o amigo não serve para nada. Augusto comunica a Álvaro que Renata precisa esquecer Jerônimo. Matilde e Manuela fofocam sobre a briga de Regina e Renata. Elas decidem levar mais comida para o abrigo. Lázaro chega para colaborar. Ele deseja preparar um chá para Aurora. Matilde debocha. Manuela deseja que Aurora fique na fazenda. Matilde insinua que a loira está interessada em Lázaro. Ele não pensa o mesmo. Matilde crê que Lázaro e Aurora vão unir as solidões. Ele insinua que a irmã está falando besteira. Matilde fala para Lázaro que não vai se opor à relação dele. Ela insinua que ele está sonhando alto. Lázaro relata que Matilde não se preocupa com o futuro. Carina confirma para Ezequiel que não quer mais saber de Álvaro. Paulinho termina de comer. Ezequiel comenta com as damas que Álvaro não está disposto a abandonar o álcool. Carina decide mudar a sua forma de viver. Alzira estimula a amiga. Carina lamenta por ter que desistir da adoção. Ezequiel convida a amiga para ser a madrinha do seu futuro filho. Alzira relembra que a gravidez não está confirmada. Carina fica satisfeita com a notícia. Ela reage envaidecida com o convite. Renata crê que todos conheciam as intenções de Jerônimo. Ela deduz que Regina não é boa como aparenta. A viúva vai ao quarto da mocinha novamente. Renata exige que Regina a deixe em paz. A viúva decide falar a verdade. Regina conta para Renata que Josefina fez a cabeça de Jerônimo. A mocinha crê que a viúva quer difamar a víbora. Renata fala para Regina que confia em Josefina. Elas seguem aos gritos. Regina fica revoltada por Renata não gostar dela. Horas depois, Marina anuncia para Josefina que Roberta não pode ter alta. A víbora entra em surto. Marina fala para Josefina que Roberta precisa ficar mais 2 ou 3 dias no hospital. A invejosa inventa que se sente melhor. Josefina ordena que Roberta seja liberada. Marina fala para a víbora que não vai assinar a alta. Elas se estranham. Marina insinua que Josefina está arriscando a vida de Roberta. A víbora fala para a filha que o casamento não pode ser adiado. Josefina pede para Roberta inventar que segue doente do coração. A víbora chama uma enfermeira. Matias conta para Gonçalo que os voos se normalizaram. Eles desejam que Renata apareça no casamento. Gonçalo informa Matias que pretende contar a verdade para a filha. O bonitão exige que o pai evite o sofrimento de Renata. Gonçalo fala para Matias que a mocinha é forte. O ricaço ressalta que o futuro está nas mãos de Deus. Renata procura a égua. Ela confessa que está se sentindo sozinha. Renata relembra que estava iludida com o casamento. A mocinha decide fazer justiça. Jerônimo acorda. Ele fala para Regina que segue com dores. A viúva anuncia que o amigo dormiu muito. Jerônimo nota que Renata está esquisita. Ele pergunta por Renata.
Regina conta para Jerônimo que cometeu uma imprudência. Ela o assusta. Regina fala para Jerônimo que Renata está trancada no quarto. Ele pede para a amiga procurar a mocinha. A Adriana vai ao centro. Ela aborda algumas voluntárias. Adriana fala para as moças que quer ver César. As sócias do centro anunciam que o garotão é muito paquerado. Adriana vê César e Constanza juntos. Ela também pensa o pior da madrasta. Constanza conta para César que não conseguiu falar com Roberta. A morena revela para a jovem que a invejosa vai se casar. César ressalta que Constanza precisa esclarecer a situação. A morena fala para o jovem que não pretende perdoar a desconfiança de Honório. Josefina e Roberta voltam para a mansão. Eulália conta para a invejosa que Constanza estava atrás dela. A empregada nota que Roberta está pálida. A invejosa inventa que segue nervosa pelo casamento. Eulália anuncia que Roberta está com cara de enterro. Josefina dá um basta na empregada. Ela pede para Roberta ver o vestido de noiva. Jerônimo fica estressado com a demora de Renata. Regina volta a procurar a mocinha. Matilde e Lázaro não encontram a patroa. Manuela e Carlos percorrem a plantação. Jerônimo continua na cama. Regina percebe que Renata não está no abrigo. Todos notam que a mocinha tomou chá de sumiço. Jerônimo grita pelos amigos. Renata encontra Augusto. Ele se surpreende ao revê-la. Renata pede para Augusto acompanhá-la à capital. Ela fala para ele que não pode perder tempo, pois precisa impedir o casamento.